Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Lab FinTalks, o podcast oficial da Unidav, onde a gente fala sobre educação financeira, cidadania financeira e finanças em geral. E hoje o nosso tema é trazer um pouco do papel das cooperativas de crédito na nossa região do Alto Vale do Itajaí e de como que elas auxiliam nas atividades, projetos e ações de educação financeira para a comunidade em geral e também para os nossos acadêmicos aqui da Unidav. E para isso, a gente convidou a Thaís e o Maico, que participam, trabalham nas cooperativas de crédito, que são nossas parceiras aqui no Laboratório de Finanças, para estar falando um pouquinho das ações que essas cooperativas realizam e como que essa parceria funciona, no Laboratório de Finanças e como a gente consegue levar, esse tema tão relevante para a comunidade em si. Queria, então, dar as boas-vindas, Sejam muito bem-vindos, Thaís e Maicon. E se puder, se começar pelo Maicon, se apresentando, falando um pouquinho sobre vocês, do cargo de vocês na cooperativa e como que surgiu, esse relacionamento da cooperativa com o Laboratório de Finanças. Muito bem, Carlos, é um prazer, a gente estar aqui nesse momento aqui de falar sobre, todo o que a cooperativa faz, Então, eu sou o Maico, atuo na Via Crédito Alto Vale há quase 9 anos, agora no cargo de coordenador da área de relacionamento com o cooperado, E a questão de estar ligado à educação financeira, eu propriamente tenho muita paixão por esse tema, Então, fazer parte, do processo ali da Unidav desde 2021, 2022, Com várias iniciativas que a gente vai falar daqui a pouquinho, É bem gratificante para nós como cooperativa. Legal. Thaís. Olá, Carlos, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Thaís, Hoje atuo no Scob Alto Vale aí há 9 anos e meio, quase 10 anos. Atualmente sou coordenadora de cidadania e sustentabilidade e nesse setor aí, digamos, dessa área de atuação social, principalmente educação financeira, há 7 anos e meio já frente à cooperativa. Me recordo que iniciamos aí a parceria com o Lab através de ti, da nossa parceria enquanto colaborador do Cicobi, e após isso mesmo também mantemos aí, então, aí mais ou menos uns 5 anos aproximadamente já como parceiros do Lab, Legal. Fazendo várias ações e levando educação financeira para as pessoas, E para introduzir um pouco o nosso tema de hoje, eu queria trazer questões para vocês. Posso começar pela Thaís, já que ela se apresentou agora. Qual que é o papel, das cooperativas de crédito em levar a educação financeira para as pessoas, para a comunidade no geral? E por que, a cooperativa de crédito faz isso? De onde vem, esse incentivo, essa vontade da cooperativa, além de vender, os seus serviços, seus produtos, suas soluções financeiras, ela ainda leva isso para a comunidade? Eu vejo que isso é um grande diferencial das cooperativas de crédito em si, não só porque temos um regulador que exige isso da gente, então não só para cumprir normas, jamais, porque as cooperativas têm isso em sua essência, Para quem assistiu o primeiro episódio do Lab, o Rubens e a Sabrina, eles citam muito também os princípios do cooperativismo, então isso está na essência das cooperativas, O 5º princípio, educação, formação e informação, e o 7º, que é o interesse pela comunidade. E enquanto cooperativas de crédito, é o nosso principal, A gente quer formar cidadãos mais conscientes, promover a inclusão financeira, para que a gente tenha não só uma comunidade mais próspera, mas também cooperados e clientes que possam usufruir melhor dos produtos e serviços que a gente utiliza. E aí, se a gente tem clientes cooperados que sabem usar muito bem os nossos produtos e serviços, é um círculo, vicioso que a gente fala e virtuoso nesse sentido, Legal. Então, eu acho, fazendo as palavras da Thaís, mas também complementar, que eu acho que quando a gente faz também a parceria entre cooperativas, acho que dá certo, Então, a gente traz também o princípio da intercooperação e eu acho que é o nosso papel, como cooperativa, não é só realmente fomentar produtos e serviços, mas é realmente garantir isso do nosso cooperado. No entanto, que nas cooperativas, a gente não comenta que a gente tem área de cobrança, a gente tem área de recuperação de crédito, Ou seja, a gente quer recuperar o cooperado, porque a gente não fica endividado, ou a gente tem alguns problemas financeiros porque a gente quer, A gente realmente são situações que podem acontecer no nosso dia a dia, E o papel da cooperativa na comunidade é realmente isso. Não é seguir uma norma regulamentatória, porque se a gente fosse fazer isso, a gente não faria tanto do que a gente faz, Exato. Então, acho que é realmente o pensar na comunidade, ao pensar no outro, que é o nosso grande papel. Legal. Isso acaba dando um retorno também positivo para
a marca, para a imagem e levando mais associados, né, para dentro de casa também, provavelmente, né? Isso é bem interessante. E claro que todas as cooperativas hoje elas também têm um portfólio de soluções relacionadas à educação financeira muito bem desenhado já, né? E eu queria entender de vocês um pouquinho, né, quais que são aí os principais, as principais ferramentas ou produtos que vocês têm, né, em relação à educação financeira, programas, né, desenhados aí pelo Cicobi, pela Via Crédito Alto Vale, que vocês levam para os associados, para a comunidade. Começar pelo Maicon. Então, tá. Então, a gente tem, né, vários portfólios, né? Porque hoje, né, acho que é prática de todas as cooperativas, né, Thaís? Primeiro que a gente leva vários eventos para qualquer público, né? Então, a gente pode levar desde ali da criança na escola, né? Até o público mais, né, da terceira idade, da melhor idade, né? Então, a gente traz muito projetos como, né, palestras, né? Temos a plataforma EAD para quem quer né, tá dentro de casa. As próprias consultorias, né? Que a gente fez uma parceria também aqui na Unidade, mas a gente tem essas consultorias lá no posto de atendimento, os nossos colaboradores são capacitados para isso, além de palestra, além de levar palestra sobre golpe para grupo da terceira idade, né? Então, é meio que assim, né? Onde tiver um grupo de pessoas que quer falar de educação financeira, né? Alguma cooperativa pode se disponibilizar para estar lá, para apoiar, né? Mas eu acho que principalmente o nosso foco, que cada vez mais a gente está fazendo, é realmente para o público jovem, né? O público jovem, né? O público que está começando no mercado de trabalho, porque eles são o futuro, né? E a gente às vezes não falou de dinheiro em casa, então todos esses projetos ajudam, né, a cada vez mais a gente evoluir, né, a nossa comunidade, né? E é fato, né? Onde tem cooperativa, né, as pessoas são menos endividadas, é comprovado, tem indicadores, né? O IDH é melhor, então a gente tem toda essa situação que também traz embasamento para a gente. Na mesma linha, né, de raciocínio, porque cada um na sua particularidade, mas eu acredito que os portfólios são muito parecidos até para outras cooperativas que não estão aqui com a gente hoje, né? Mas hoje o Cicobi, graças à pandemia também, a gente teve a oportunidade de trazer vários programas antes do presencial também para o online. Então, é a mesma linha de raciocínio para todos os públicos aí a gente vai ter, mas temos também hoje um dos grandes diferenciais aí, como o EAD, que o Maicon cita deles, plataformas de online para cursos para MEIs, também para adolescentes, né? E aí a gente tem também os atendimentos, as consultorias, né, que a gente chama de clínicas financeiras. Então, são trilhas de aprendizado, são consultorias, mas também a nossa grande atuação é principalmente no presencial, muitas escolas mesmo, desde as crianças com a contação de histórias, mas a gente também tem sido bem... tem feito bastante atuação com os idosos, principalmente com essa questão dos golpes e das fraudes, né? Então, assim, o Cicobi também tem um portfólio bem vasto, porque não dá para também ter... A gente tem a linha de raciocínio, né, Maicon, que a gente segue quando se trabalha educação financeira, mas cada conteúdo é voltado para aquele público, para aquela necessidade. Então, para quem precisar, olha, tem um grupo assim, assim, assado, a gente vai lá e dá uma moldada, entende como é o perfil do público e leva a solução que melhor se encaixa. E aí também, inclusive, a gente busca muitas parcerias, exatamente como o Labs, né? Mas também com outras entidades, e aí para estar atingindo o maior número de pessoas da nossa comunidade possível, né? Legal. Até é interessante que falou isso, porque cada faixa etária é um jeito de falar diferente, né? A gente tem que levar a educação financeira ali para a escola de um jeito mais lúdico, didático. Para o idoso tem que ser algo que também vai cativar ele, né? Então, para os jovens talvez seja mais fácil de falar sobre o assunto, porque eles estão mais atentos e tal, mas isso é bem interessante. E até tu falou sobre a questão das fraudes. A próxima pergunta que eu queria trazer para vocês é, assim, esse cenário atual que a gente está vivendo, com tantos escândalos de apostas, né? O pessoal perdendo muito dinheiro e automaticamente indo atrás ainda de bancos cooperativos para fazer empréstimo para pagar essa aposta que ele fez, ou mesmo fraudes financeiras do INSS, né? De usar o consignado do idoso ali de forma fraudulenta e assim por diante. Como que está sendo dentro das cooperativas, né? Esse tema está sendo trabalhado muito? Como que está, assim, esse andar, de como vocês estão atendendo esse tipo de cooperado, né, que passa por esse tipo de situação? Então, entender um pouquinho do cenário atual hoje, que vocês acabam vivendo provavelmente dentro das cooperativas, né?
Pode... Carlos, é bom que a gente traga isso, né? Pode não ser novidade para muita gente, mas quando a gente fala em educação financeira, a gente não está falando de matemática, né? Sim. De fazer só a conta. É claro que o básico eu preciso saber o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto para poder entender. Mas principalmente aí no decorrer dos últimos anos, a gente vê muito o quê? A gente fala muito mais sobre comportamento, né? Sobre o emocional, o comportamento financeiro. E a gente percebe que essa questão das fraudes, das apostas, está totalmente muito ligada, né, a isso. Então, quando a gente fala também de educação financeira, a gente fala do portfólio ali de palestras, de programas, de plataformas, mas a gente também traz isso muito para o atendimento ali dentro, né, da agência e tudo mais. Então, nossas equipes, a gente está trabalhando agora principalmente o interno para conseguir captar, tentar entender cada vez mais as vendas serem consultivas, justamente para ele poder entender em que momento a pessoa tá, o cooperado tá, para entender, opa, será que ele tá aqui? Porque dificilmente alguém vai chegar e dizer assim, eu vim fazer um empréstimo porque eu fiz aposta lá no, né? Então, tem se trabalhado muito isso e até porque, né, a gente precisa entender a realidade da nossa comunidade. Então, esse tem sido o assunto mais procurado mesmo quando esses grupos, né, de idosos, grupos de adolescentes, grupos em situações de vulnerabilidade procuram a gente, né? Então, esse é o que mais tem sido trabalhado. E aí, com os jovens nas escolas, principalmente para já preparar eles, né, essa consciência para que eles cuidem muito com todo mundo está fazendo, a gente a faz... promessa, né? Aquela coisa então, trabalhando fácil. bem mais o comportamento, né? O comportamento das emoções para poder, aí, então, depois sim fazer a matemática do quanto gasta, quanto ganha, né? Legal. É muito a questão, né, do comportamento. Eu acho que o que a gente faz muito, né, porque o cenário está aí, né, nós temos uma Selic, né, que hoje está mais alta, que é aquele olhar, né, quando a gente olha muito para as taxas de juros, para alguns, né, está sendo benéfico, para os outros não, para outros não, né, muito com esse olhar. Mas eu vejo que a grande palavra, né, quando a Thaís traz de comportamento, é a consciência. Eu acho que o grande nosso papel é conscientizar, né? Primeiro porque a gente não vende um produto por vender, né? A gente vende porque tem algum sentido para aquele cooperado. Então, eu acho que é a consciência, né? E eu acho que, né, a gente viveu, né, principalmente na pandemia, né, a Thaís me corrige, mas o Cicobi deve ter passado pela mesma questão que a gente, o grande aumento do golpe, né? O grande aumento desse cenário de incerteza, o grande aumento das pessoas querendo dinheiro fácil, né, de alguma forma de apostas e tudo mais. E a gente fez um trabalho muito grande de mídia, de comunicação, todas as cooperativas fizeram todo esse movimento aqui na nossa região, e eu acho que essa foi a grande sacada, porque todo mundo estava falando a mesma língua, todo mundo, gente, não é assim, se você receber um link, não clique, se acontecer de alguém te oferecer que em questão de 30 dias tu vai dobrar o teu dinheiro, né, a gente desconhece de algum meio que faz isso, né, porque daí tem alguma coisa que não é legal, né, legal de legislação mesmo. Então, acho que acho que foi a grande pegada, o comportamento que até existe, mas a consciência das pessoas. Então, quando a gente conscientiza, né, eu acho que faz com que a pessoa ela reflita e ela pare e também pense, né, não é assim tão fácil, né? Então, a gente sempre trouxe muito, procure a gente. Né? As pessoas que são especialistas nesses assuntos para te apoiar, para poder te ajudar. Mas eu acho que a consciência e o comportamento são as duas palavras, né, Thaís? Legal. A gente já falou sobre vários benefícios, digamos, em relação às cooperativas de crédito, em relação à educação financeira, mas para a gente aí já entrar no tópico em relação como que é o trabalho das cooperativas, né, hoje a nossa parceria aqui com o Laboratório de Finanças, com as ações que a gente faz, eu queria fazer uma última pergunta para vocês em relação à cooperativa de crédito num geral, né? Quais que são os principais benefícios hoje de uma pessoa ser um cooperado numa cooperativa? Qual que é a parte interessante de estar dentro do associativismo, né? Que eu acho que é aquela coisinha até da educação financeira que a gente fala, né? Quando a gente entra nesse tema, gosta, a gente fica uma vida toda trabalhando e levando isso para a comunidade. Eu acho que o associativismo é a mesma coisa. A partir do momento que você entra, você não quer mais sair porque você vê benefícios, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre os benefícios. Então, né, acho que se a gente for parar aqui para falar de benefícios do cooperativismo, a gente vai até meia-noite, né? Mas trazendo muito, né, os principais benefícios, né? Quando a gente olha para a parte, assim,
realmente do estilo da filosofia que é o cooperativismo, né? É muito a questão da ajuda mútua, a cooperativa está lá para apoiar, a cooperativa está lá para desenvolver, né? Nós somos pessoas que trabalhamos dentro dessas áreas de educação, então acho que é um dos grandes diferenciais a gente levar a educação, levar essa consciência. Óbvio, né? A gente tem a questão da cooperativa de você ser dono, a mesma coisa que nem o associativismo, né? Você é dono da cooperativa que você é filiado, você tem poder de votação, né? Você ganha retorno de sobras, né? Pela questão da equidade, quanto mais se movimenta, mais sobras você ganha, então você ganha um cashback, isso ajuda também a desenvolver, porque tem a educação sim, só que tem o lado financeiro, né? E quando a gente olha assim, macro mesmo, eu acho que os principais benefícios do cooperativismo são esses, fora, né, toda a filosofia do cooperativismo de ajuda, né, de a gente ajudar. E aqui a gente não fala só de cooperado, né? Porque a gente também olha para a comunidade. Então, muitas vezes, não é cooperado de nenhuma cooperativa, só que a gente está levando desenvolvimento, está levando todo esse fomento, né, para realmente desenvolver ali a nossa comunidade. Legal. Como diz o Maicon, a gente poderia ficar horas aqui, né, para dizer tudo isso. E é como tu disse mesmo, como a gente ainda trabalha nesse lado aí mais social, acho que a gente daí ainda tem mais aquele quezinho. Mas eu faço das palavras do Maicon a minha, então eu resumiria exatamente com isso ali também, além de tudo isso, o que tu cita no final sobre realmente a proximidade com a comunidade, né? O atendimento um pouco talvez o mais humanizado, exatamente por essa questão da proximidade, de o quanto a cooperativa investe na comunidade como um todo, não só com os projetos sociais, mas com esse retorno das sobras, com investimento em infraestrutura, em empregos, né? Ao mesmo passo que grandes instituições financeiras, né, estão fechando agências em cidades, localidades pequenas, as cooperativas estão indo lá, né, chegando, né? Indiferente se tem uma grande instituição lá, ela vai porque ela quer estar lá, quer investir naquilo lá, né? Então, acho que do cooperativismo, assim, é aquilo que todo mundo sempre fala, e como tu falou, depois que tu é mordido pelo bichinho, é difícil tu largar o ossinho ali, né? Legal. E até nessa parte de pessoas, né? As cooperativas de crédito, hoje a gente tem vários egressos acadêmicos que estudam aqui, que são colaboradores das cooperativas e que vocês fazem um trabalho fenomenal de capacitação, né, interna. Vocês têm universidades próprias, no caso, né, para levar assuntos específicos, claro, sobre produtos, soluções financeiras que vocês trabalham, mas eu acho muito interessante isso porque acaba tendo esse impacto positivo na educação financeira da comunidade, no colaborador, né, de forma financeira, com salário, a questão intelectual dele também, e até o incentivo, né, com certificações, Ambima, a gente tem CPA e assim por diante, e isso tudo, né, é um pacote, digamos, de benefícios aí que a comunidade, que a cooperativa realmente acaba trazendo ali para a comunidade. Aquele, né, Carlos, aquele olhar que a Thaís trouxe, né, para a gente poder levar tudo isso de educação financeira para a comunidade, o nosso colaborador tem que estar bem. É preciso, né? Porque ele que vai fazer esse fomento lá na ponta, né? Então, acho que esse é um dos grandes trabalhos também das cooperativas. Legal. E trazendo um pouco agora para a nossa parceria, né, digamos assim, Sicoob Alto Vale, Viacred Alto Vale, com o Laboratório de Finanças, né, dentro do nosso podcast aqui, que a gente construiu isso em conjunto até, né? Eu acho que surgiu de uma reunião que a gente teve, um planejamento estratégico, surgiu essa ideia, a gente colocou em ação e está desenvolvendo, eu acho bem interessante isso. E queria fazer essa pergunta, né, Thaís, começando, como que é essa parceria, né, cooperativa de crédito, o sistema financeiro em si, com o laboratório, né, a universidade, a Unidade aqui, né, como que funciona essa conversa, né? Porque vocês têm programas muito bem desenhados e que vocês levam eles padronizados, digamos assim, para as escolas, para a comunidade em geral, e querendo ou não, o nosso relacionamento é um pouco diferente, a gente vai moldando as coisas, né, conforme as necessidades. Queria que tu contasse um pouquinho como que é esse relacionamento aí. Então, para a gente, como até citei, dos benefícios do cooperativismo, estar próximo à comunidade, né, é um dos nossos grandes diferenciais. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade de fazer uma parceria, de estar presente, a gente tenta agarrar, entender e fazer isso acontecer, né? Então, como eu falei antes também sobre os programas, os conteúdos, eles são totalmente moldáveis, né? E aí, a parceria com o Lab, né, já há muitos anos ali, a gente até começou um pouco tímido, agora está um pouco mais
presente, né? Mas é uma grande oportunidade que a gente tem mesmo de não só atuar, né? Que é o nosso propósito, atuar na comunidade, mas também de divulgar os nossos programas e os nossos projetos. Então, sempre que a gente faz alguma ação em conjunto, a cooperativa pode estar levando algum material próprio, pode estar divulgando a plataforma online com as trilhas de educação financeira, né? E aí, como também o Maicon cita, o público jovem, né? A gente entende, principalmente dentro de escolas e de universidades, não que os outros não sejam, todos os públicos são importantes quando a gente trata de educação financeira, mas começar desde cedo, né? Então, isso a gente já está formando, né? Praticando e fazendo inclusão financeira, principalmente, porque os universitários, por exemplo, agora eles já estão no mercado de trabalho, então talvez para muitos, né, os primeiros salários, as movimentações financeiras. Então, ser parceiro do Lab quanto a isso, né, proporciona para a gente tudo isso, proporciona conseguir maximizar o nosso impacto, principalmente por causa do Lab, das outras cooperativas, a gente consegue alcançar mais pessoas também, né? Para fazer valer o propósito aí de estar disseminando esse conteúdo. Legal. E complementando, né? Eu acho que também a gente faz essa parceria por a Unidade ser uma instituição muito séria, né? A gente não vai colocar o nosso nome em algo que a gente não acredita. Sim. Né? Então, acho que é um complemento e frisar o que a Thaís trouxe. Nós estamos realmente, né? A gente vê o movimento de todas as cooperativas muito no público jovem, no público que está ingressando no mercado financeiro, né? A gente estava comentando, né, Carlos, antes ali, né, nos bastidores um pouquinho, é um público que tem que tomar a consciência, né? Sim. Então, eles estão investindo no futuro dele aqui. Então, a gente entra junto com o Lab para fazer com que esse futuro que eles estão investindo ele seja mais organizado. Talvez essa seja a palavra, mais planejado, né? Porque é uma coisa que não é falada em casa, né? Sobre, né, questão de educação financeira, sobre dinheiro é muito raro alguém falar em casa. Então, a Unidade nos permitir que a gente leve isso, que é o nosso papel como cooperativa, levar a educação financeira, e a Unidade nos permitir estar junto no Lab, levando várias, né, porque a gente já fez vários projetos ao longo desse tempo, e a gente, né, fazendo coisas cada vez mais diferentes para levar para todo esse público, é muito, muito bom. Como que as cooperativas hoje, né, como elas auxiliam aí nas atividades que a gente realiza, nas ações, nos projetos Café com Finanças, que a gente realiza em todos os campos da Unidade, e quais que são os impactos que vocês percebem, né, para os acadêmicos, às vezes até os próprios colaboradores de vocês que estão estudando, para a comunidade em si, que vocês acabam enxergando esses benefícios em relação às atividades que a gente realiza com o laboratório? Com as atividades que a gente já realizou, né, a gente percebe, a gente coloca muito o nosso colaborador lá da ponta, está fazendo as ações, as atividades, porque são eles que conhecem a comunidade local, né, então os outros campos também. O desenvolvimento deles quanto a isso, não só a questão de conteúdo para replicar, mas o relacionamento mesmo, a proximidade com a comunidade que ele tem, o reconhecimento que ele tem disso, né? Aqui o campus é grande, a gente tem uma área de atuação grande, mas tem os campos lá em outras cidades menores, então a gente vê muito, eles retornam muito para a gente, olha, foi muito bom, a gente recebeu muito feedback, legal, né? Os alunos, às vezes, conhecem, não sabia que tinha tal atividade, né? Então, o retorno que a gente tem ali é muito nesse sentido. É difícil, às vezes, você conseguir mensurar uma ação de educação financeira em números de resultados, né? Um acompanhamento um pouco mais... Não é como você vender um produto ali, né? Mas a gente vê muito isso, o desenvolvimento também dos nossos colaboradores, né? E a cooperativa atua nisso, né? Ela auxilia financeiramente de forma igualitária, né? Quando a gente vai fazer alguma ação que tem algum custo, então vamos fazer um café com finanças, vamos auxiliar ali, mas principalmente com a mão de obra e o conhecimento das nossas equipes, né? Legal. Complementando, né, a gente, além do Café com Finanças, né, que a gente apoia, como a Thaís explicou, a gente traz também as palestras, muitas vezes aqui. A gente teve até a oportunidade de levar a palestra para o público também da escola, né, não só para o público universitário, né. A gente também fez as parcerias com as consultorias, né, e tudo mais. Eu tive oportunidade de estar fazendo algumas consultorias até para entender esse público. Sim. Isso é bem importante porque a gente tem que escutar. Eu acho que o grande papel nosso é
ouvir, né, uma necessidade da comunidade, no caso da Unidade, temos essa necessidade. Como que a gente constrói tudo isso junto? Eu acho que é construir, né, é ir fazendo a tentativa acerto e erro, né, porque nem sempre a gente também vai acertar tudo, mas assim, tudo que a gente leva, a gente consegue agregar alguma coisa. Eu costumo sempre usar muito a frase, a gente tinha 0 antes de uma pessoa, ela entendeu algo de algum processo, a gente já está ganhando, né? É de novo a palavra consciência, né? E eu acho que quando a gente faz todo esse, eu acredito, né? Quando a gente faz todo esse trabalho aqui dentro de um público que está buscando conhecimento, a gente atinge grandes resultados, né? Como comunidade, né? Como cooperativa, e também, né, na questão de, como tu perguntou, na questão do impacto para a cooperativa, ele é bem grande. Quanto mais pessoas conscientes tiver, e a gente não consegue mensurar, mas lá na frente a gente colhe aquela pessoa, né? É uma pessoa que vai tomar um crédito mais consciente, vai consumir um produto mais consciente, né? Então a gente vai enxergar lá no futuro que a gente criou esse cooperado, né? Esse cidadão, né? Com uma educação financeira com mais qualidade. Legal. E indo para os finalmente já, né? Uma última pergunta para vocês, né? Para a gente... Qual que é os próximos passos, né? Como vocês enxergam a nossa parceria, a nossa relação aí entre Unidade e as cooperativas de crédito, da gente continuar, né? Fazendo as ações, levando, né? mais palestras, mais educação financeira para as pessoas. Queria entender como que vocês enxergam, assim, nos seus setores, né? Em cada cooperativa. Eu vejo que é muito escutar, né? Acho que o primeiro passo, de novo, é escutar. A gente construir, eu acho que na batida que a gente está vindo agora de a gente parar, fazer reuniões e co-construir as ações, né? Escutar também muito os acadêmicos, cada vez mais a gente está entendendo como que funciona esse processo, até porque, né, temos gente de questão de renda diferenciada, temos pessoas de cidades que vêm aqui estudar, né, cidades menores, cidades maiores, então entender todo esse público, né? Eu acho que é o papel que a gente está fazendo esse ano. A gente começou a entender e fazer ações que promovam isso, né? Eu vejo que é isso que a gente tem que continuar fazendo, que é construir essa parceria, essa escutatória, principalmente com os acadêmicos da Unidade. Legal. Eu concordo, né, Maicon? Cada vez mais o Lab e as cooperativas estão se reunindo mais, né? Então, a gente começou um pouquinho ali, tentativa e erro, como diz o Maicon, mas esse ano a gente já praticamente quase atuou mais do que no ano passado, então, cada vez mais, com mais atuação, a gente escuta cada vez mais os acadêmicos, né? Então, de nossa parte, assim, é continuar junto, tá participando cada vez mais, sempre que possível, em todos os campos, né? Continuar participando das reuniões. Eu acho que até esse podcast surgiu, assim, aleatório, tipo, que tal a gente fazer isso no meio de uma reunião? Porque é muito realmente de cooperativismo, assim, as reuniões, porque todo mundo vai trazendo uma ideia, a gente quer fazer tal coisa, como é que a gente podia fazer? Daí vai jogando na mesa as ideias. Então, eu vejo que pra gente, nossa intenção é cada vez poder contribuir mais, o que a gente tiver também de plataformas, de soluções, de conteúdo para poder compartilhar com o laboratório, com as outras cooperativas, é o futuro que a gente, né, quer continuar trabalhando junto. Né? Legal. Vou deixar a palavra em aberto, já para a gente finalizar aí um recado que vocês queiram deixar, um agradecimento, não sei, falar um pouquinho sobre a cooperativa, vou deixar em aberto para vocês falarem. Pode ser a Thaís? Então, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui, de poder estar no Lab também, não só aqui no podcast, né? O recadinho aí que eu posso deixar para quem estiver assistindo a gente fala com orgulho, né, Maicon, de cooperativismo e tudo mais, porque ele realmente é bonito, vale a pena. Se você tem dúvidas mas como assim, né? Eu vou lá e eu tenho o retorno das sobras. Procure uma cooperativa, não deixa de ir lá, de tentar entender, né? Produtos e serviços financeiros, cooperativas e bancos têm o portfólio igual, mas a cooperativa ela tem
muito mais propósitos diferentes, né, que podem estar auxiliando, né, as pessoas, e também aí deixar à disposição a cooperativa para grupos, instituições, entidades que queiram estar levando educação financeira, que queiram estar levando um bate-papo com empresas, né, com seus colaboradores. A gente está à disposição. Então, só agradecer também a toda a comunidade que também sempre é receptiva com as ações das cooperativas. Nossa região é muito receptiva, né, indiferente de qual ramo, de qual se Cicobi, se Viacred, né? Mas a nossa comunidade aqui sempre... A nossa comunidade é cooperativista mesmo, né? Legal. E eu acho que trago uma frase final, assim, acho que quando a gente está falando de educação financeira é consciência, comportamento. E é começar, né? A educação financeira, a receita é começar. Né? Então, acho que esse foi o grande recado. E também agradecer à Unidade, né, por toda essa parceria desses anos todos. Né? Agradecer a Thaís, muito bom estar aqui contigo também, ao Cicobi, né? As demais cooperativas também que fazem parte de todo o Lab. Né? Acho que a gente constrói juntos todo esse programa, junto com a Unidade, né? E realmente deixar o sentimento de gratidão. Por mais, né, pessoas que realmente acreditam na educação financeira, né, e por mais pessoas que acreditam no cooperativismo, né. A gente é suspeito em falar, porque a gente gosta de estar onde é que a gente está, mas realmente é um movimento que transforma, né. Então, que bom que a gente pode fazer parte desse movimento, que a Unidade tá parceira com a gente também. Maravilha, eu quero agradecer, né, imensamente vocês terem vindo aqui participar, Thaís e Maicon, de mostrar um pouco, né, de como as cooperativas de crédito, nesse segundo episódio, realmente nos auxiliam nesse processo. Isso eu gosto sempre de falar nas atividades que eu realizo, mesmo em aulas e assim por diante, de que as coisas não acontecem do nada, existe um trabalho enorme atrás das coisas, né, atrás dos panos, digamos assim, para as coisas acontecerem. A gente precisa de pessoas, a gente precisa, às vezes, de muito voluntariado. A gente, às vezes, faz não pensando que a gente vai receber algo em troca. Financeiramente, a gente faz muito porque a gente quer que isso tenha impacto positivo nas vidas das pessoas e é legal que as cooperativas de crédito nos auxiliam, né, nessa construção também. E que nem eu falei, o Laboratório de Finanças a gente não conseguiria fazer nem 10% do que a gente faz hoje se não fosse o auxílio de todas as cooperativas que são nossas parceiras, né? Novamente agradecer vocês, agradecer o Cicobi Alto Vale, a Viacred Alto Vale também, todos os dois sistemas. E também agradecer, né, por último, quem nos assistiu até o final, que curta, compartilhe esse conteúdo, mostre para o seu irmão, para sua mãe, para o seu tio, para o vizinho, para um colega, um amigo, para a gente realmente divulgar, né, a educação financeira para o maior número de pessoas possível. E algo interessante que eu quero fazer em todos os episódios é falar uma frase, né, de impacto em relação à educação financeira. E para esse episódio, que realmente a transformação, né, da financeira na sua vida só vai acontecer quando você começar a agir, né, pegar esses assuntos que a gente traz, toda a parte de educar financeiramente e vá agir na sua vida, né? Olhar para o seu bolso, olhar para a sua situação financeira e tentar agir de alguma forma positiva aí na sua vida, na sua cidadania financeira, né? O seu resultado final aí que você quer alcançar, os seus sonhos que você quer alcançar. Seria isso e muito obrigado novamente por nos assistir. Até a próxima.